Olá, pessoal! A gente está agora na correção da prova da FEMIG. Se você está assistindo esse momento gravado, aqui é a prova S. A gente está aqui com um monte de gente que acabou de fazer essa prova e que veio conferir. Tem gente que não fez a prova e está aqui de olho nas correções da professora Tanane. Então, é isso. Vamos lá, Tanane? Vamos começar? Vamos lá, né, para a correção. Vamos fazer a correção. Eu, pessoalmente, gostei da prova. Eu não sei o que vocês avaliam, mas eu só achei que foi assim, tipo, uma maldade da FGV ter botado aquele edital tão grande, né? Eu achei que isso foi maldade. Eu né? também achei. Essa foi a sensação que eu tive. Assim, poxa, eu achei que edital grande para poucas questões e pouco conteúdo cobrado, né? A impressão que eu tinha era tipo assim, se a gente tivesse estudado fundamentos, né? Eu vou falar, obviamente, da parte de serviço social. Se a gente tivesse estudado fundamentos, tivesse estudado documentos técnicos, código de ética, né? Resoluções, obviamente, a gente tinha que estudar tudo mesmo de resoluções, porque a gente não sabia o que ia cair, embora a resolução que caiu estava lá entre as resoluções que a gente indicou para estudar, não foi? A 533 estava lá como uma das resoluções que a gente disse, olha, estude a 533, porque essa é uma das que mais cai. Mas, assim, em termos de saúde, eu lembro que na nossa última aula teórica, né, a gente disse, olha, lê os parâmetros, não vão para essa prova sem ler os parâmetros, não sei se tu lembra, Amanda, que eu fiquei insistindo com as pessoas, lê os parâmetros, né, eu pedi para ler um texto da Yamamoto, que eu realmente estava apostando muito nesse texto, né, considerando aí a questão da contemporaneidade, né, que vinha caindo muito nas provas da FGV, mas eu também disse isso, né? Ler os parâmetros, não vão fazer essa prova sem ler os parâmetros, e caiu muita coisa dos parâmetros. Eu acho que teve uma questão só que veio com o nome parâmetros, que apareceu no enunciado uma referência direta aos parâmetros, mas muitas questões baseadas nos parâmetros, ou referenciadas diretamente nos parâmetros. Eu achei que o conteúdo ele estava muito dentro, né, do que foi indicado para estudar, mas eu achei que foi um exagero da FGV ter indicado um edital tão extenso, muito extenso, né, para 15 questões. Né, eu achei que foi um exagero. Talvez se a prova fosse, sei lá, 30 questões, eu acho que fosse compatível com um edital. Caiu Miota, a gente sabia que ia cair Miota, a gente já tinha visto que Miota era uma queridinha da FGV. A gente, né, trabalhou muito isso, não foi, Marinalva? A gente sabia que Miota era uma queridinha da FGV e a gente trabalhou, né, discutiu, né, familismo, a gente falou sobre isso, né, falou sobre seguridade, que foi uma questão da prova discursiva, falou, inclusive, sobre peculiaridades, né, da própria referência. Não acertamos dessa vez a prova discursiva, né? Mas até os estranhamentos sobre o tema que podiam provocar lá, a gente discutiu no nosso curso. Mas, enfim, vamos lá para as questões. Né? Eu queria comentar, Tanane, que as duas questões que a gente... as aulas de seguridade social que você deu, que foram as últimas aulas, né? A gente deixou para o final aí para ministrar Seguridade Social e Serviço Social, e foi justamente a prova específica, né, questão discursiva. Então, assim, quando eu vi, eu falei, gente, ainda bem que estava mais fresco na memória do pessoal, né, a parte de Seguridade Social para poder fazer aí a questão discursiva. Mas vamos lá. Cada coisa no seu tempo. A gente vai aguardar. Osana e Rosana querem falar. Falem rapidinho, meninas, que aí eu vou para a correção. Zana e Rosana, rapidinho. Boa noite. A minha indignação, não só eu, como várias pessoas que nós não fizemos a prova por conta da incompetência da empresa, né? Mandou o endereço para a gente errado. Aí, até quando nós achamos a escola, no nosso relógio, era 12h28. Aí, uma moça que estava lá
da empresa e da FEMIG não deixou nos entrar, falou que no relógio dela já era 12:30, só que em todos os relógios das 25 pessoas que estavam lá, era 12:28, então faltava 3 minutos para 12:30 e fechar o portão. Então nós estamos muito indignados com essa situação. Tem muita gente que saiu 800 quilômetros para vir fazer essa prova e chegar aqui e não fazer. É uma indignação muito grande com essa empresa. Concordo, Zana. Acho que merece uma reclamação, inclusive o Ministério Público, se for o caso, né? Nós chamamos a polícia, fizemos o boletim de ocorrência, entendeu? Uhum, E nem os policiais, eles quis atender os policiais. Nossa, se estava errado o endereço, é uma coisa realmente a se apurar, porque isso é muito sério. É muito sério. Rosana. Oi. Você levantou a mão? A Rosana Martins. Vamos passar para a correção, pessoal? Aí qualquer coisa deixa aqui no chat que eu vou respondendo, tá bom? Pronto, então vamos lá. Ó, a família, né? Caiu muita família, né? Caiu muita família, muita coisa sobre família. Um pouco mais feijão e arroz. Zana, desliga só teu microfone. Pronto, ótimo. Olha, então família caiu com força nessa prova, né? E nessa relação com a saúde. Então, a família, para os serviços de saúde, passa a ser evocada como sujeito fundamental no processo de cuidado. Para a autora, né, que é Mioto, as famílias devem assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar de seus membros. Veja, não é exatamente isso que a Mioto fala, não, né? Eu estou corrigindo, Rosana, a prova para assistente social. Certo, Rosana? Estou corrigindo a prova para assistente social, ok? Então, aqui a gente está já vendo aqui, né, algumas especificidades que a gente tem que ficar de olho na FGV. Para a autora, as famílias devem assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar de seus membros. A gente sabe que não é isso que a Mioto defende, né? Quem estudou para a prova sabe que não é isso. A Mioto, ela discute que existem duas propostas, né? A proposta familista e a proposta protetiva. Sendo que a proposta familista, né, é que tem aí essa configuração, né, de jogar aí a responsabilidade pelo bem-estar para a família, ok? Então, assinale a opção que contradiz a perspectiva familista, ok? Então, a gente vai assinalar aí a opção que contradiz a perspectiva familista. São várias provas, eu estou me baseando por uma prova, que foi a prova verde, vocês localizem aí qual é a questão e onde é que estão as alternativas, tá bom? Para vocês verem na prova de vocês onde é que está a questão e a ordem dos itens. Ok? Essa é a questão que aparece na prova verde como sendo a 31, certo? Aí vocês é que vão ter que se ligar, tá bom? Então, assinale a opção que contradiz a perspectiva familista. Letra A. Vou colocar aqui. Letra A. Ao Estado deve corresponder uma menor provisão de bem-estar. Isso aqui é familismo, né, na veia. Quando o bem-estar, né, diz que ao Estado deve corresponder uma menor provisão de bem-estar, então isso aqui casa com a proposta familista. Letra B, o bem-estar deve depender das possibilidades de manejo que as famílias têm de diferentes recursos. De novo, colocando na família a responsabilidade pelo bem-estar dos seus membros. Isso aqui também casa com a proposta familista. Letra C, o conhecimento torna possível realizar o tensionamento dessa perspectiva, que impacta nas famílias mais empobrecidas. Esse é o gabarito da questão, porque aqui, né, tá colocando, né, tá apresentando, vamos dizer assim, uma estratégia, né, que vai bater de frente, né, com a proposta familista, né, para que se construa aí uma outra alternativa, que no caso é a proposta protetiva. A letra D e a letra E, elas estão erradas.
né? A letra D e a letra E, no caso, também se afinam, também se harmonizam com a proposta familista. A letra D, a centralidade da categoria cuidado no âmbito das políticas de proteção social reforça a primazia da família em detrimento do Estado. Na verdade, essa é uma questão, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que é uma faca de dois gumes, né? É alguma coisa que ter colocado a família, né, nessa centralidade, ela tanto pode significar algo que resvale para o familismo, como pode significar algo que resvale também para uma proposta protetiva. No âmbito das políticas que a gente tem hoje, né, isso está se encaminhando mais para a proposta, né, familista. E a letra E, para a realização do cuidado, a família deve contar preferencialmente com o trabalho e a dedicação das mulheres. Nada mais familista do que isso na vida. Nada mais familista, né, e nada mais articulado e afinado com o patriarcado do que isso na vida. Então, essa questão 31, para quem fez essa prova, né, com essa configuração, a letra C é a resposta correta, ok? Embora esta questão ela tenha, vamos dizer assim, ela não tenha sido bem escrita. Quero dizer isso, tá bom? Ok? Tudo bem na questão 31? Eu não vou fazer grandes considerações, tá certo? Eu vou fazer só mesmo a correção. Bora para a questão 32. Questão 32. As ações socioeducativas e a educação em saúde não devem pautar-se pelo fornecimento de informações ou explanações que levem à simples adesão do usuário, reforçando a perspectiva de subalternização e controle dos mesmos, a respeito do desenvolvimento de atividades socioeducativas pelo assistente social. Analise as afirmativas a seguir. Veja, essa daqui é a primeira questão que na prova verde apareceu questão fundamentada lá nos parâmetros. Não é lá nos parâmetros que estão apresentadas essas ações socioeducativas como algo que está atrelado a um dos eixos de intervenção dos assistentes sociais na saúde? Então, olha aqui os parâmetros aparecendo. Então, a respeito do desenvolvimento de atividades socioeducativas pelo assistente social, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Ele deve realizar debates e oficinas na área geográfica de abrangência da instituição. Esse item 1 está correto, corretíssimo. Tem essa previsão lá, literalmente. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa prova da FEMIG foi que muita coisa foi praticamente tirada literalmente do texto. Literalmente, às vezes, sem mediação nenhuma. O que, por exemplo, em algumas questões, causa alguma confusão, como a gente viu na questão anterior, que foi essa questão da Mioto. Então, o item 1 está certo. O item 2. O assistente social deve realizar atividades em grupos com os usuários e suas famílias, abordando temas de seu interesse. O item 2 também está certo. Ele deve realizar atividades em grupos com os usuários e suas famílias, abordando temas de seu interesse. Interesse, né, dos usuários e das famílias. E no item 3, o item diz o seguinte: o assistente social deve mobilizar os usuários e suas famílias a aceitarem as normas estabelecidas pelos serviços prestados. Veja, se a perspectiva, né, não é de reforço, de subalternização e controle, então a alternativa E, ela está errada. Somente a alternativa 1 e 2 estão corretas. Então, logo, o gabarito da questão 32, que é da prova verde, é a letra D. O gabarito da questão 32 é a letra D. Ok? Juscelita, desconhecida aqui é você, Juscelita? Juscelita e Marinalva acertaram, meninas? Ótimo, vamos lá, vamos seguir. Vamos para a questão 33. Questão, ID, que coisa boa. Vamos para a questão 33. Sobre a resolução 533 do Cefes,
que regulamenta a supervisão direta de estágio no serviço social. Vou fazer um parênteses, né? Todo tempo lá no curso eu ficava dizendo, botem o número da resolução e o ano. Aí o que é que faz a FEMIG? Taca aqui a resolução sem o ano. Aí assim a FGV me desmoraliza, né? Assim a FGV me desmoraliza. Sobre a resolução 533 de 2008 do Cefes, que regulamenta a supervisão direta de estágio no serviço social, assinale a afirmativa incorreta. Como a gente também tinha falado, muitas questões foram nesse rumo, né, de pedir que a gente assinalasse a afirmativa incorreta. Então, na letra A supervisão direta de estágio em serviço social é atividade privativa do assistente social, o que obviamente está correto, né? Só pode ser supervisor direto, supervisor de campo, quem é assistente social em pleno gozo dos seus direitos, né, profissionais. Letra B. O supervisor acadêmico é o assistente social professor da instituição de ensino, e é exatamente isso, né? Quando a gente pensa na supervisão de estágio, a gente pensa em 3 sujeitos fazendo parte disso. O aluno estagiário, o supervisor de campo e o supervisor acadêmico. O supervisor de campo sendo o profissional responsável pela supervisão direta de estágio, e o supervisor acadêmico como professor, o assistente social professor da instituição de ensino. Letra C. A fiscalização do exercício profissional do assistente social supervisor é competência dos conselhos regionais de serviço social, que também está certo, né? O assistente social supervisor de campo, né, ele tá no pleno exercício, no seu pleno exercício profissional, então quem precisa fiscalizar esse exercício, né, é o CRES de cada região. Então a letra C também está certa. Letra D. O supervisor de campo deve estar devidamente inscrito no CRES da sua área de região. E é isso, eu posso ser assistente social, mas eu preciso estar nos meus plenos direitos profissionais, né? Então, isso inclui estar inscrito no CRES da região que eu vou atuar, inclusive fazendo supervisão profissional. A letra D está certa, e a letra E diz assim: a responsabilidade ética e técnica da supervisão direta é realizada exclusivamente pelo supervisor de campo. O que está errado, porque essa responsabilidade ética e técnica ela é compartilhada entre o supervisor de campo e o supervisor acadêmico. Então, nessa prova, que é a prova verde, o gabarito da questão 33 é a letra E. Tudo certo até aqui? Ótimo, Vanessa. Ótimo, Aide. Excelente, Juscelita. Vamos à questão 34. Até aqui as questões foram tranquilas, não foram, meninas? Em relação, a impressão que eu fiquei é que, assim, quem pôde no seu tempo, né, no seu processo, né, estudar, conseguiu aí se situar para fazer essa prova. A impressão que eu fiquei foi essa, eu não tinha nada, nem a questão, vamos dizer assim, que para mim era a questão Kinder Ovo, nem a questão que para mim era Kinder Ovo, vamos dizer assim, estava difícil. Quer dizer, poderia estar difícil, não era difícil, mas como era desconhecida, pelo menos para mim, porque era uma questão muito específica, que era sobre a NobSUS, né, NobSUS 96, eu acho, que de fato eu não tenho um domínio, que era uma coisa muito específica do SUS, então, para mim, realmente era muito, não era familiar, então teria um pouco de dificuldade de responder, mas as outras questões, elas estavam, de fato, as questões específicas de serviço social, elas estavam muito antenadas com que o edital cobrou, não tinha nada, vamos dizer assim, exorbitante. Nada exorbitante. Vamos para a questão 34. Os princípios sobre os quais se estruturou o relatório As Causas Sociais das Iniquidades em Saúde no Brasil estão listados a seguir, à exceção de um. Analise. Vale, mas eu nunca nem ouvi falar na minha vida sobre as causas desse relatório, né? A gente nunca nem ouvi falar, eu pelo menos não trabalhei nas minhas aulas esse relatório, mas na leitura, né, a gente vai avaliando. E eu acredito, eu avalio
que deu para a gente identificar aqui qual era essa exceção. Então, vamos lá. Os princípios sobre os quais se estruturou o relatório, as causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil, estão listados a seguir, à exceção de um. Então, a gente está procurando o errado. Letra A, enfrentar as iniquidades em saúde persistente no Brasil. Então, é necessário ainda enfrentar essas iniquidades em saúde persistente no Brasil? Sim. Fundamentar suas análises e recomendações em sólidas evidências científicas, isso é necessário? Isso é algo que possivelmente estava nesse relatório? Sim. Identificar que a renda e a escolaridade não estão associadas aos resultados da saúde, isso aqui já botava uma pulguinha atrás da orelha. Como é que renda e escolaridade estão dissociados dos resultados de saúde? É claro que está errado. Óbvio que está errado. Não dá para a gente considerar que uma pessoa de baixa escolaridade, de baixa renda, vai ter o mesmo resultado de saúde, de repente, que uma pessoa que tem uma escolaridade mais alta e uma renda mais alta. A gente não está buscando aqui o que é exceção, o que é errado. Então, a letra C é o nosso gabarito nessa questão. Né? A letra C é o nosso gabarito, porque é totalmente destoante, vamos dizer assim, do nosso entendimento, inclusive sobre saúde. E caiu a questão sobre a concepção ampliada de saúde. Então, se a gente sabia responder... Se a gente saberia responder sobre a concepção ampliada de saúde, a gente teria elementos para responder essa daqui. Não é porque não dá para desconsiderar renda e escolaridade, né, em relação, não dá para pensar, não dá para desconsiderar o papel da renda e da escolaridade no que se refere à saúde. Fabiana dizendo que lembrou dos determinantes na hora. Pois é, Fabiana. Então, o gabarito da questão C, da questão 34, é exatamente a C. E do relatório, o relatório diz diretamente, ó, renda e escolaridade estão fortemente associados a resultados de saúde. Fortemente associados. Então, a letra D e a letra E estão certas, e como a gente estava procurando a errada, o nosso gabarito é a letra C. Vamos à questão 35. Nossa segunda questão, focada aí nos parâmetros para a atuação do assistente social na política de saúde. Ó, segundo os parâmetros para a atuação do assistente social na política de saúde, do Cefes, e botaram 2020, a gente sabe que não é um documento de 2020, esse é um documento que foi elaborado em 2009, que foi pelo menos publicado em 2009, sobre as ações de articulação do assistente social nas equipes de saúde, analise as afirmativas a seguir. Elaborar, junto com a equipe, propostas de trabalho que delimitam as ações dos diversos profissionais por meio da realização de seminários, debates, grupos de estudos e encontros. 2. Identificar os determinantes sociais da situação apresentada pelos usuários e garantir a participação dos mesmos no processo de reabilitação. 3. Planejar, executar e avaliar em conjunto com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto direito. Quais dessas estão corretas? 1, 2 ou 3, todos os 3, apenas 1, apenas 2, apenas o 3. Quais desses estão corretos? Quais são os corretos desse daí? 1 e 3, o 2 não? O item 2 não está correto, não? O item 2 não está correto, não? Os 3 itens estão corretos. Os 3 itens estão lá referenciados nos parâmetros. Todos os 3 itens estão corretos. Diga, Sueli. Todos os itens estão corretos. Elaborar junto com a equipe propostas de trabalho que delimitam as ações dos diversos profissionais por meio da realização de seminários, debates, grupos de estudos e encontros, identificar os determinantes sociais da situação apresentada pelos usuários e garantir a participação dos mesmos nos processos de reabilitação, planejar, executar e avaliar em conjunto com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto direito.
Não, os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Vocês podem conferir, eu não anotei a página dos parâmetros, mas vocês podem ir lá nos parâmetros e ver, inclusive, a página. Os 3 itens estão corretos, e, nesse caso, o gabarito da questão 35 na prova verde é a letra E, certo? O gabarito da questão 35 da prova verde é a letra E, ok? Sigamos para a questão 36. Questão 36. As opções a seguir apresentam princípios do Sistema Único de Saúde, à exceção de uma. De novo, para a gente dizer o que está errado. Assinale. Rosimeire, ações de diversos profissionais? Sim, Rosimeire. Vamos lá, ó, questão 35. Veja o que é o enunciado da questão. Segundo os parâmetros para a atuação do assistente social na política de saúde, sobre as ações de articulação do assistente social nas equipes de saúde. Então, veja, né? A todo momento, os parâmetros falam dessa troca, dessa prática interdisciplinar. E você pode consultar isso lá nos parâmetros. Os 3 itens estão corretos. Os 3 itens estão corretos, ok? Sigamos aqui para a questão 36. As opções a seguir apresentam princípios do Sistema Único de Saúde, à exceção de uma. Assinale. A igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios sem qualquer espécie. Letra B. A centralização político-administrativa com direção variada em cada esfera de governo. Letra C. O direito da pessoa assistida à informação sobre sua saúde. Letra D. A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Letra E. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os seus níveis de assistência. A Jennifer está dizendo que essa foi de graça, foi um presente da FGV. A única resposta possível para a questão 36, na prova verde, é a letra B. Né? Na prova verde, é a letra B, porque fala aqui em centralização político-administrativa, e a gente sabe que não é centralização, é descentralização, e fala direção variada em cada esfera de governo, e a gente sabe que é, né, um comando único em cada esfera de governo. Então, a resposta da questão 36 é a letra B, tomando como referência a prova verde. Tá certo? Ok? Tudo tranquilo? Até aqui? Vamos à questão 37. Questão 37. Uma das formas de participação da sociedade na gestão de políticas públicas se dá por meio dos conselhos e comitês gestores. Acerca da Lei 8142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta. Letra A. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Letra B. Deixa eu subir aqui. Letra B. Dessa vez a gente está buscando a correta. Letra B. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação exclusiva dos gestores para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Letra C. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, segundo o artigo 4º da referida lei, serão repassados mediante a apresentação de um plano elaborado pelos usuários. Letra D. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde. Letra E. As conferências de saúde e os conselhos terão suas organização e normas de funcionamento definidas exclusivamente pela representação dos usuários.
Qual é a resposta correta da questão 37? Nessa prova verde, né, a questão 37, a resposta correta é a letra A. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Eu acho que essa questão foi um outro presente, não foi, não? Foi um outro presente da FGV, não foi, não? Acho que foi. Né? Tinha muito mais coisa para ser cobrada aí nesse tema. Olha aí, a 8ª Conferência de Saúde, que a gente trabalhou também. Conferência de Saúde. Vamos lá para a 8ª Conferência, questão 38. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 86, foi um importante marco da reforma sanitária no país. Os temas debatidos nesta conferência serviram de base para o texto constitucional de 88 em relação à saúde como direito, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e ao seu financiamento. Sobre a concepção de saúde formulada nesta conferência, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Item 1. A saúde resulta da riqueza socialmente produzida e compartilhada de maneira responsável, respeitadas as necessidades e as contribuições de cada indivíduo. E aí, o item 1, está certo ou está errado? O item 1. Vocês botaram o quê no item 1? Vocês botaram o quê no item 1? Que está errado, né? Porque não depende de contribuição de cada indivíduo. Não tem essa lógica contributiva na saúde, porque a concepção de saúde, se é como direito, então o atendimento dela tem que ser universal. Item 2. A saúde resulta das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade e acesso a serviços de saúde. O item 2 está certo, né? Uma concepção ampliada de saúde. Tinha até a história do acesso à terra, não sei se vocês se lembram disso. Não sei se vocês lembram que a Conferência de Saúde, a 8ª Conferência de Saúde, ela até previa o acesso à terra também como um requisito, né? Como um determinante da saúde. Item 3. A saúde é um conceito abstrato, definido a partir da visão de cada um sobre suas necessidades e potencialidades, cabendo ao Estado atender o que não é alcançável pelo indivíduo e por sua família. E aí, o item 3? O item 3 está certo ou está errado? O item 3 certo ou errado? E aí, meu povo, o item 3 certo ou errado? Claro que está errado, né? Como assim um conceito abstrato? Não, a saúde é um conceito concreto, né? Que não é cabendo ao Estado aqui atender o que não é alcançável pelo indivíduo e pela sua família, não. A perspectiva que o Estado assuma integralmente aí a provisão da saúde. Então, as afirmativas são na ordem apresentada respectivamente. Falso, verdadeiro e falso. Então, a questão 38 na prova verde tem como gabarito a letra C. Não é isso? Não é isso? Vamos para a questão 39. 39. O artigo 5º da Lei 8662, de 93, estabelece as funções que são privativas, ou melhor, de utilização exclusiva do assistente social e cita, no seu parágrafo 4, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. A respeito do parágrafo 4, assinale a alternativa afirmativa correta. Letra A. O laudo pericial é realizado pelo assistente social para anexar provas contra o autor de ato infracional. E aí, essa letra A, certa ou errada? Claro que está falso, né? Embora o laudo ele seja um elemento de prova, não é com essa finalidade que a gente vai elaborar um laudo. Letra B.
o parecer social emitido pelo profissional de serviço social pode contribuir para o adiamento da alta hospitalar. E aí, a letra B, certo ou errada? Verdadeiríssimo. Né? Um parecer social pode fundamentar a decisão de que aquela pessoa permaneça no hospital por mais tempo. Certíssima a letra B. Letra C, letra D e letra E estão erradas. Letra C, as funções descritas são exclusivas do campo sócio-jurídico. Claro que não. Né? Perícia não é específico do sócio-jurídico, vistoria não é específico do sócio-jurídico, laudo pericial não é exclusivo do sócio-jurídico, informações e pareceres não são exclusivos do sócio-jurídico. Letra D, a emissão de parecer é um requisito obrigatório para o assistente social estabelecer o tempo de cumprimento de penas alternativas. Quem estabelece o tempo do cumprimento da pena é o juiz. Quem estabelece, quem determina, né, a dosimetria da pena é o juiz. Letra E, as vistorias em visitas domiciliares são necessárias para comprovar a fidedignidade das narrativas dos usuários sobre sua condição de pobreza. Não, obviamente que não. Aqui é reforçar, resgatar um caráter de fiscalização, um caráter policialesco sobre a vida das pessoas. Então, na prova verde, o gabarito da prova verde, da questão 39, é a letra B. Questão 40. Questão 40. Considerando os princípios fundamentais do Código de Ética do assistente social, assinale a opção que não está de acordo com o prescrito na normativa profissional. Letra A. A articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilham dos mesmos princípios e com a luta geral dos trabalhadores. Isso está lá, né? Isso está lá na nossa, né, no nosso Código de Ética. Letra B. A defesa da democracia enquanto socialização da participação partidária e da riqueza socialmente produzida, que é exatamente, né, a errada, porque essa defesa da democracia não é socialização da participação partidária. Na questão 40 da prova verde, o gabarito é a letra B. A letra C, a letra D e a letra E estão corretos. Letra C. O exercício do serviço social sem ser discriminado nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física. Letra D. O compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Letra E, a garantia do pluralismo, respeitando as correntes democráticas existentes e o compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Amanda, você tem como botar a partir da questão 41, porque eu não consegui digitar. Eu vou baixar as provas aqui, tá, Nani? E aí, meninas, até aqui, como é que foi? Eu tenho certeza que essas que vocês erraram foi por desatenção. Até aqui, alguém errou alguma coisa por desatenção? Pois é, eu tenho certeza que os erros não foram por desconhecimento, foi por desatenção. Welton, que coisa boa! O gabarito dessa última, Fabiana, que a gente respondeu, que é a questão 40 na prova verde, é a letra B. A 40 da prova verde é a letra B. 40 da prova verde é a letra B. Mas, assim, alguém aqui não fez o curso com a gente? Alguém aqui não fez o curso com a gente? Alguém aqui não fez o curso com a gente? Renata, Marluce? Entendi. Quem fez o curso com a gente? Ai, meu Deus, pensei que tinha caído a conexão. Quem não fez o curso com a gente? Aliás, quem fez o curso com a gente? Reconheceu as nossas aulas lá na prova?
Eu estou, assim, me sentindo muito contemplada com o que a gente viu nessa prova. Me sentindo muito contemplada, muitíssimo contemplada com essa prova. Eu quero ver depois a discursiva. Ó, 40 não, desculpa, 41. 41. A portaria número 2203 de 96 redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde por meio da norma operacional básica, segundo a Stanob, SUS, sobre os campos de atenção à saúde, analise as afirmativas a seguir. O campo da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, prestadas no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente domiciliar. O campo das intervenções ambientais, incluindo as relações e condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental. Item 3. O campo das políticas externas ao setor de saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença da coletividade, nos quais são parte importante as questões relativas ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos. Eu quero dizer que esta questão, eu fui lá pesquisar, né, nessa portaria 2203, que é uma NOB específica, porque, de fato, não é algo que eu tenho domínio, mas pesquisando foi que eu vi que todos esses 3 itens estão corretos. Esses 3 campos, né, são campos de atenção à saúde e os 3 estão corretos. Os 3 estão corretos, ok? Então, o gabarito da questão 41 na prova verde é a letra A, ok? Tranquilas? Bota aí na questão 42, Amanda. Vamos na 42. A lei número 8069 representa uma conquista para a cidadania de crianças e adolescentes, né? A 8069 de 90, obviamente a gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assinale a opção que não está de acordo, que prescreve a referida lei. Então, a errada, né? Letra A, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. Exatamente certíssimo, absolutamente certo. Letra B. Crianças e adolescentes são considerados sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. Certíssimo, absolutamente correto. Letra C. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Absolutamente certo. Letra D. A lei representa um avanço ao tratar da destituição do pátrio poder em virtude da insuficiência de recursos materiais por parte da família biológica. Essa daqui está errada. E aqui tem uma questão que me inquietou, um negócio que me inquietou. Eles colocaram aqui pátrio poder de propósito, ou botaram pátrio poder aqui porque usaram uma versão desatualizada do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fiquei me perguntando se foi isso. Porque esse é um erro, né? Esse é um erro, mas o outro erro é cogitar, né, que uma criança possa ser retirada da sua família por questão financeira. Né? O artigo 23 do Estatuto afasta essa possibilidade. O que é que diz lá no artigo 23 do Estatuto? A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, certo? Então, nosso gabarito, já que a gente estava procurando o errado, é a letra D. E a letra E, obviamente, tá certa. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como forma de correção, educação ou qualquer outro pretexto. Então, a 42, a resposta da 42 na prova verde é a letra D, ok? Vamos à 43. Coloca aí na 43, Amanda. Mas, deixa eu ver se foi família. Não, não foi família.
A 43 é mais uma questão baseada nos parâmetros. Mais uma questão que foi baseada totalmente nos parâmetros. As equipes de saúde têm historicamente solicitado ações dos assistentes sociais que correspondem às suas atribuições. Em relação às atribuições do assistente social, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. A primeira. O assistente social deve marcar as consultas e os exames solicitados. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? Cabe ao assistente social comunicar a ocorrência do óbito às famílias. Verdadeiro ou falso? Falso também. 3. O assistente social deve solicitar a ambulância para remoção e alta. Também é falso. Os 3 itens são falsos. Então, desse jeito, nosso gabarito da questão 43 na prova verde é a letra A. Falso, falso, falso. Okay? Essa foi dada, hein, Danone? Essa foi dada. Essa daqui, amor, é a terceira questão que caiu dos parâmetros. Terceira questão que caiu dos parâmetros. E assim, uma coisa que eu lembro de ter dito, não vão para essa prova sem ler os parâmetros, não. Leiam os parâmetros, porque vai ajudar, seja na objetiva, seja na discursiva. Vamos para a questão 44. Vamos a 44. Desce aí, Amanda, um pouquinho. A respeito dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social, que constituem um arcabouço que estrutura e orienta a praxis profissional, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A doutrina social da Igreja teve grande influência no serviço social brasileiro. E aí? Certo ou errado, item 1? Verdadeiríssimo, certíssimo. Item 2. A vertente modernizadora caracterizou-se pela incorporação de abordagens funcionalistas. Verdadeiro ou falso, 2? Verdadeiro ou falso, 2? O 2, meu povo, verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo também. Item 3. A vertente inspirada na fenomenologia apropriou-se também da visão de pessoa e comunidade. Certo ou errado, item 3? A vertente inspirada na fenomenologia apropriou-se também da visão de pessoa e comunidade. Certo ou errado? Certo também. Certíssimo. Os 3 itens estão certos. Então, na prova verde, a questão 44 tem como gabarito a letra E. A prova verde tem como... A questão 44 da prova verde tem como gabarito a letra E. E assim, engraçado, né? Porque quebrou totalmente a tendência. Qual era a tendência que a FGV estava usando, né, para fundamentos? Era não esquecer disso daqui, e a gente estudou isso daqui, a gente fez a base do fundamento para poder estudar, né, a contemporaneidade, mas não esqueceu do fundamento, né, mas o que estava sendo cobrado nas provas era a contemporaneidade, e muitos elementos bem específicos da contemporaneidade, mas a gente não esqueceu de estudar isso daqui. Tanto que a gente passou, acho que umas 3 ou 4 aulas só estudando fundamentos. A questão 44, na prova verde, é a letra E. Vamos para a questão 45, Amanda, que é a última. Nas últimas décadas, a diminuição da fecundidade, o aumento da longevidade, o papel da mulher dentro e fora do espaço doméstico impactaram a configuração familiar, o que se refletiu profundamente no cuidado à saúde. Sobre o trabalho do serviço social com famílias, assinale a afirmativa incorreta. Letra A, ele deve seguir exclusivamente os modelos europeus de intervenção, produzidos na década de 1950. E aí, meu povo? Só para fechar, o que a gente diz da letra A da questão 45? Que está errada e é nosso gabarito. Porque a gente está procurando exatamente, né? A gente está procurando exatamente a questão incorreta. Não é isso que a gente está procurando, a incorreta?
né? Então, a letra B, ele deve levar em consideração as relações consanguíneas e não consanguíneas para sua intervenção, ele deve pautar sua intervenção tendo por referência indicadores sociais, territoriais e culturais, ele deve realizar sua intervenção numa perspectiva de fortalecimento dos vínculos familiares, ele deve intervir tendo por referência análise de indicadores de classe, gênero e etnia. É isso. Não vejo na prova de serviço social nenhuma questão para recurso. A primeira questão, ela tem uma escrita equivocada, mas eu não vejo um motivo para recurso. Ela tem uma escrita equivocada, mas eu não vejo um motivo para recurso. Amanda, sua tela do WhatsApp está aparecendo. Pode fechar já. Pronto, meninas, é isso. Eu queria ver a prova discursiva. Alguém tem aí as duas questões da discursiva para mostrar? Eu queria ver. Olha, gente, pessoal, 14 em 15. Olha que lindo, Danone! Maravilha, Fabiana, que coisa boa. Show de bola, gente! Muito bom, muito bom. Quem Fátima, foi? que maravilha. E a Maria de Fátima gabaritando específica, muito bom. É isso, meu povo. Agora eu queria ver as discursivas, as duas questões. Eu queria saber como foi também. O segredo da discursiva era responder exatamente aquilo que a FGV pediu, né? A FGV ela é muito direta e a gente precisa ser direta em responder o que ela pede. E não pode ser genérico, né? Tem que responder exatamente o que ela pede, exatamente o que ela pede. É isso. Gente, alguém pode colocar o gabarito aqui para mim, por favor? Quem anotou, colocar no chat aqui, para que eu possa fazer o gabarito? Essa prova e a prova da Assembleia Legislativa do Maranhão foram provas muito fora da curva para os padrões da FGV. Foram provas muito fora da curva para os padrões da FGV. Talvez porque tenham sido as provas, as únicas provas que não foram no sócio-jurídico, né, que a FGV fez. Todas as últimas provas que a FGV fez de 2022 e 2023 foram provas do sócio-jurídico, que tradicionalmente são provas um pouco melhor elaboradas, tá certo? Né? Mas, assim, eu sei que em serviço social eu também avalio, né, que talvez a facilidade, né, de vocês terem feito a prova, né, porque se concentraram, estavam lá muito concentradas em estudar o que precisava estudar. Mas eu sei também, né, que tem as outras disciplinas, né, que também foram bem desafiantes. Diga, Fabiana. Tá, Nani? Oi, Fabiana. Boa noite. Sobre as discursivas, eu acho que não estava, né, difícil, só que eu foquei muito em reforma sanitária, no neoliberalismo, eu fiz várias questões, eu decorei. Eita, cortou, Fabiana. Se alguém puder me mandar as questões da discursiva, né, os enunciados da discursiva, eu queria olhar. Porque eu não vi, eu sei que foi então, vim com sobre, essa né? cobrança comigo. É um tema tão fácil que eu não foquei nele. Agora, de proteção social, eu já tinha lido um texto da Algis, então eu consegui pontuar bem breve um argumento que ela fala em um texto, e falei sobre a proteção social brasileira, mas realmente sobre a reforma psiquiátrica, o serviço da rede de saúde mental, eu acho que a gente vai muito pelo difícil, sabe? A gente tem muita FGV como uma coisa, mas é muito difícil, eu tenho que saber isso, eu tenho que ter todos os argumentos, e uma coisa, às vezes, tão palpável, a gente não consegue alcançar um resultado, né? Mas deixar de fazer eu não fiz, vamos ver. Vamos esperar agora, vamos esperar o gabarito, né? Vamos esperar o gabarito oficial, vamos depois esperar, né, as respostas das discursivas, né? E vamos ver, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Estamos aqui juntos, tá bom? Tá certo?
Então tá, Nani. Você quer fazer mais alguma? Você vai fazer alguma colocação lá discursiva ou não? Eu não vi nada, eu não vi não, Amanda, a prova, as questões da discursiva. Ah, então tá. Depois a gente pode comentar no grupo também. Podemos, podemos sim. Tá Tchau, bom, gente. então. Tchauzinho. Pessoal, tchau para vocês. Foi ótimo. E a gente segue comentando lá sobre esse pós-prova nos nossos grupos, no Instagram também, viu? Tchau para vocês. Até mais. Obrigada, Kalane. Um beijo. Tchau, meninos. Tchau para todo mundo.